Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, este é o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Seu papai e sua mamãe foram os anjos escolhidos por Deus para, através deles, lhe dar a vida. Mas, se você não vê nada de anjo em seus pais, confira o que vem por aí. A gratidão aos pais é o tema abordado pelo preletor Ennio Masaaki Hara em sua palestra de hoje. Seminário do Triunfo Espiritual, 10 dias em busca do despertar da alma, entre os dias 5 a 14 de setembro de 2014. Para repetir aqueles exemplos maravilhosos dos seminários que eram realizados nos primórdios da Aceite ou Noie, quando foi inaugurada a Academia de Ibiúna. Eu tive o privilégio de participar em vários seminários de 10 dias daquela época. E, gente, acontece uma transformação extraordinária em nós, porque são 10 dias onde temos a oportunidade de participar de todas as práticas religiosas, práticas espirituais, desde recitações, cerimônia em memória aos antepassados, prática da purificação da mente, oração mútua e várias outras práticas em que cada dia nós vamos vendo assim uma transformação interior muito grande, que é o despertar da nossa natureza divina. Muitas pessoas vivem problemas e mais problemas, aflições, doenças, ansiedade, inquietação, e quando voltam da academia, voltam sem nada, livres desses problemas. Esse seminário de 10 dias é o único no ano na Academia de Ibiúna. Por isso, é um privilégio muito grande para você tomar neste momento a decisão de participar desse seminário, que com certeza vai fazer a diferença na sua vida e vai ser assim o investimento mais importante que você fará na sua vida participando desse seminário. Triunfe, ampliando a consciência e o despertar da alma. Reservas, Departamento de Seminários da Aceite ou Noie do Brasil, 0 operadora 11 5014 2217 ou pelo site www.sni.org.br, seminários@sni.org.br ou na regional mais próxima de você. Seminário Triunfo Espiritual, 10 dias em busca do despertar espiritual. Aguardamos você. Muito obrigada. Se você quer abrir as portas da prosperidade, da saúde, da paz em sua vida, abra seu coração a seu pai e sua mãe, onde quer que eles estejam. Gratidão aos pais é o tema de agora, na palestra do preletor Ennio Masaaki Hara. Bom, gratidão aos pais é um assunto que sempre nos deixa muito feliz, porque uma das coisas que eu aprendi legal dentro da Aceite ou Noie é que se eu estou aqui, eu devo aos meus pais. E quando falo aqui, não só aqui nesse mundo terreno, mas no meu caso aqui na Aceite ou Noie também,
porque a minha mãe conheceu a Seichonoye, começou a praticar o ensinamento da Seichonoye, e foi na academia da Seichonoye que ela foi, digamos assim, salva, porque há 40 anos atrás aproximadamente, ela veio para cá sem a chance nenhuma de continuar sobrevivendo, porque você imagina só, se hoje o câncer ainda mata tantas pessoas, você imagina 40 anos atrás, onde a medicina tinha muito menos recursos que se tem atualmente. Então, naquela época, ela recebeu a sentença praticamente de morte pela medicina daquela época, através de um médico, mas a minha mãe teve a graça de saber que existia a Seichonoye. Foi aí então que meu pai a trouxe aqui como uma oportunidade dela ter uma chance a mais na vida aqui nesse mundo terreno. Então ela veio nessa academia participar de um seminário, ficou 30 dias aqui, direto, né? Naquela época tinha seminário de 10 dias, então ficou 10 dias, que aí teve uma folga, ficou ajudando aqui, veio outro seminário e continuou também. E uma das coisas que me impressiona muito é a atitude da minha mãe. Então, quando ela esteve aqui há 40 anos atrás, ouvindo palestras, e teve a orientação pessoal do professor Miyoshi Matsuda, um dos pioneiros na divulgação da Seichonoye aqui no Brasil, e quando então ela aprendeu, compreendeu, aprendeu o ensinamento da Seichonoye, ela imediatamente colocou em prática. E uma das coisas que ficou muito forte dentro dela foi, o amor dela com os pais era fundamental à sua felicidade e à sua vida aqui nesse mundo terreno. E um outro item que pesou muito também, segundo a minha mãe nos contou, de que o relacionamento dela com o marido era fundamental também para que ela continuasse vivendo. E até então, a minha mãe me contando, né, que ela nunca chegou a ter atrito com meu pai. Mas também não era aquele relacionamento cheio de alegria, piruleta, subir para a parede, dar salto triplo, né? Era aquele relacionamento assim, né? Meu marido, minha esposa, cada um fazendo o seu papel na casa, e boa. Mas aqui que ela veio compreender que aquele câncer era um pouco de tristeza que ela tinha no coração, porque por mais que ela tivesse sonhado em casar, ser assim, parece que aquilo ali estava tão distante. Então ela ficou um pouquinho chateada com a situação toda e guardou um pouco de mágoas e ressentimentos no coração. E essa pequena mágoa, esse pequeno ressentimento foi, com o tempo, se acumulando, até que virou uma pedra. Aí foi no médico, o médico falou que era câncer e não tinha mais cura. Mas quando ela veio aqui, através das palestras, através de orientação pessoal, ela compreendeu: puxa vida, o que eu tenho aqui não é doença, o que eu tenho aqui são ressentimentos. Se eu tirar esses ressentimentos, então eu vou me curar? E aí veio a resposta para ela mesmo: com certeza, pessoas que tiram o ressentimento do coração, mágoas do coração, são salvas, são felizes, resolvem tudo na vida. E o que eu admiro muito na minha mãe, acho que todos nós admiramos nossos pais, né? Mas o que eu admiro muito nos meus pais, e nesse caso agora contando da minha mãe, que quando ela encontrou o meu pai, saindo do seminário, a primeira postura dela é se ajoelhar nos pés do meu pai e pedir perdão, ou seja, se ajoelhou nos pés do marido, pedindo perdão por não ter sido uma esposa exemplar na vida dele. E foi a partir daí então que começou esse processo de cura dentro dela. Já se passaram 40 anos, minha mãe faz esse ano 88 anos, meu pai 86 anos, completa agora em julho, e os dois parecem dois adolescentes, felizes. E ver a minha mãe é ver, que nem diz o outro, né? É ver a própria manifestação de Deus, através da atitude, da postura e do coração grandioso dela, para não só com a família, não só com o marido, não só com os filhos, não só com os netos e noras, mas para com a sociedade. Então é uma pessoa que aprendeu que o amor verdadeiro é que realmente é o amor de Deus que salva as pessoas, e desde então ela começou a trabalhar muito para a Seichonoye. E naquela época os filhos, somos em 5, não queria muito saber de rezar, né? Minha mãe já reza bastante, deixa para ela, né?
Mas vocês sabem, acho que a maioria de vocês aqui tem filhos, e criança pede muitas coisas, né? Mãe, pai, quero isso. Mãe, compra aquilo. Pai, compra aquilo. E nem sempre a disponibilidade financeira permite comprar tudo aquilo que os filhos pedem. E, por outro lado, eu vejo que nem é bom comprar tudo também, mesmo que tenha dinheiro, né? Eu acho que tem que ter algumas doses de vez em quando. E, naquela época, sobrava-se amor, porque meus pais vieram conhecer a Seichonoye, mas, mesmo assim, ainda no início, faltava um pouco de dinheiro para comprar tudo aquilo que os filhos pediam. Mas aí a minha mãe, esperta como nunca, né, estando na Seichonoye, pensou: os meus filhos não precisam ser dependentes dos pais mais, porque se tiver que depender de alguém, eles podem depender só de Deus. Para que isso aconteça, só eles descobrirem Deus. Então foi aí que minha mãe começou a orar para que nós entrássemos na Seichonoye. Então minha mãe orou cravados 10 anos para que nós estivéssemos aqui na Seichonoye. Depois de 10 anos que os filhos começaram a ir na Seichonoye, e depois então de uns 12 anos se passados, desde que ela começou a orar, 2 já na Seichonoye, que um dia ela comentou com a gente, que foram 10 anos, mas foram os 10 anos de certeza de que na Seichonoye vocês já não precisariam mais dos pais para nada, que vocês, com as próprias pernas, iriam conseguir tudo aquilo que vocês realmente um dia sonhou em ter na vida. Com a Seichonoye, praticando o ensinamento da Seichonoye, e mais que isso, na certeza de que Deus está com vocês, não vão precisar de mais de nada, né? Já vão ter tudo. E graças a Deus, a minha mãe acertou em cheio, né? E foi dentro da Seichonoye que a nossa família encontrou a verdadeira felicidade. Mas foi dentro da Seichonoye, foi nos eventos da Seichonoye, que eu vim descobrir o quanto é sagrado um pai e a mãe na vida de cada um de nós. O quanto é maravilhoso a gente poder abrir o coração e dizer para um pai, para uma mãe: pai, obrigado, mãe, obrigado. Eu até então, eu vivia tão distante dos meus pais, apesar de fisicamente tão próximos, porque negócio de pai, obrigado, mãe, obrigado, beijo daqui, beijo de lá, imagina só, né? Mas aí na Seichonoye, eu vim aprender de que não basta amar, mas precisa expressar o amor. Mas até então, eu sabia que o amor existia, mas expressar esse amor era algo muito distante. Mas foi aqui na Seichonoye que eu fui também lutando comigo mesmo, de que para mim ser feliz não bastava ter conhecido a Seichonoye, não bastava saber que eu era filho de Deus, mas eu tinha que viver o filho de Deus. Eu precisava manifestar esse sentimento que eu tinha para com meus pais, para com as pessoas, e foi a partir daí então que as coisas começaram a mudar na vida minha, dos meus irmãos, dos meus pais, e hoje, graças a Deus, é uma família muito, muito, muito feliz. Vamos ouvir algumas pessoas que mudaram tanto suas vidas, através de experiências que tiveram no passado, como superaram isso através do ensinamento da Seichonoye. Gostaria de convidar a Cleusa aqui, Zanata, que mora na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, que também sofreu, mas hoje é feliz, trabalha, contente. Muito obrigada. Quando eu entrei na Seichonoye, o que eu não gostava, né, do ensinamento era quando eu ia na regional, nas atividades que falava de gratidão aos pais. Porque eu convivi com um pai alcoólatra, e o que me marcou muito foi quando, com 15 anos, preparando para o baile de debutantes, né, naquela época ainda existia, o meu pai foi no clube, e eu fui muito humilhada que ele foi me buscar no clube, né, no meu baile de debutantes bêbado. Então era comum nas festas que a gente ia da família, a gente dizia bem assim, tem que sair escorraçada de casa, dos lugares, por vergonha do meu pai, porque ele fazia escândalo, ele cantava, ele bêbado, então a gente tinha muita vergonha de tudo isso. E daí, quando na Seichonoye, sempre quando falava de gratidão aos pais, eu ficava realmente, como é que eles falam de gratidão aos pais? Porque eles não sabem tudo aquilo que eu já passei com meu pai. E a minha mãe sempre trabalhava, lutava muito, muito dinâmica, muito poderosa. E daí, de repente, eu falei, bem, já que eu tenho ensinamento da Seichonoye, eu tenho que ter o ensinamento por inteiro. Eu não posso ter ele fracionado, eu tenho que ter por inteiro. Daí eu comecei a fazer oração de perdão para o meu pai.
fazendo a oração do meu pai, e fui percebendo o seguinte, antes disso, que todos os fracassos do meu pai, o meu marido começou a ter também. Perda dos negócios, perda de carro zero, e foi indo, a nossa situação econômica começou a, perdemos 3 carros zero. Ao mesmo tempo que era extremamente alta, nós perdimos tudo. Daí eu resolvi, falei, não, já que assim, deixa eu experimentar essa coisa, deixa eu fazer essa tal de oração de perdão. E comecei a fazer muita oração de perdão, eu já estava com os meus filhos pequenos, e teve um dia, assim, sem mais nem menos, eu morava próximo da casa dos meus pais, me bateu um desespero tão grande para ir na casa do meu pai, e eu fazendo oração de perdão, fazendo muita oração de perdão. Daí, nesse dia, eu cheguei, entrei, falei para o João Carlos, falei, cuida dos bebês. Eu tinha 2 filhos, gêmeos, cuida dos bebês que eu vou lá na mãe. Falou, o que vai fazer lá? Vai lá brigar com teu pai de novo? Exatamente disso que meu marido falou. Falei, não, vou lá conversar com a mãe e o pai. Chegando lá, assim, nessa época eu estava sem carro, chegando na casa dos meus pais, assim, cansada, tal, entrei, ele já estava no quarto, eu entrei no quarto e falei, pai, eu vim aqui te dizer, me perdoe, eu te amo, você é o melhor pai do mundo, você é maravilhoso. E chorando, eu pedia perdão para ele, ele olhou para minha mãe e falou, coitada, ficou doida. Bem assim que ele disse, porque, na verdade, sempre que eu me dirigia para ele, era exatamente dessa forma, para brigar, para xingar. Eu tenho marcas de cicatriz no corpo por conta de briga. Só era comigo a briga. Com os outros filhos, maravilhoso. Era só comigo. Então, era eu que tinha que fazer esse trabalho. E a afinidade espiritual depois foi tão grande que meu pai passou por um processo de uma doença grave. E eu, então, foi a pessoa que ele aceitava. Eu fazia a leitura da suta para ele. E foi aquela que cuidou dele nos últimos momentos de vida, fui eu. E até hoje, tudo que eu preciso, meu pai está sempre do meu lado, está sempre me atendendo. Maravilhoso, Muito obrigada. Parabéns. Obrigado, Cleusa. No livro Buscando o Amor dos Pais, o autor, professor Camilo Kusumoto, escreve assim: amar realmente é perdoar a quem amamos. Amar realmente é perdoar a quem amamos. E o mais interessante que eu aprendi também, de que nós odiamos quem a gente ama. Interessante essas coisas, A gente só odeia quem a gente ama. A gente não odeia o vizinho, se a gente nem o conhece direito. Mas o pai que a gente ama, a gente odeia. Por quê? Porque tem amor no coração. Então, quer que o pai faça isso, quer que o pai seja assim. E esse sentimento de amor é que faz muitas vezes a gente odiar as pessoas que a gente ama. Cadê a Lúcia? A Lúcia Marguete. Então, faz favor. Corre, Lúcia. A Lúcia também está aqui, sorrindo pra caramba, mas sofreu. Vem cá. Vamos ouvir da Lúcia aqui também os sofrimentos que passou e como ela encontrou a felicidade praticando o ensinamento da Seiichi Noye. Muito obrigado, Lúcia. Muito obrigada. O meu relato é um relato assim, que traz a harmonia conjugal, que é a coisa mais feliz que pode existir na vida, é ser feliz com o esposo. Eu sempre fui muito rebelde desde pequena e com 15 anos machuquei minha perna, aí fiquei mais rebelde ainda, com o papai, principalmente com o papai. E todo o meu casamento foi assim, contrário ao papai, casei contrariando o papai. E também fiz com que aquele rapaz maravilhoso se tornasse um alcoólatra. Papai faleceu. E eu, então, pedia mesmo assim. Ele sendo um pai bom em vida, mas eu nunca ouvi os conselhos dele. Ele era um pai maravilhoso, mas eu não sabia dar amor. E, quando ele faleceu, eu ainda assim pedia, papai, me ajuda. Eu faço com esse esposo dessa forma. E papai dizia para mim, em sonho, assim, de um lado, ele se encontrava num lugar onde tinha um pântano entre nós dois. E ele dizia, não posso te ajudar. Foi nesse momento, então, que eu percebi que eu queria somente o amor, que ele me desse amor, mas eu nunca soube dar amor a ele. Então, foi em 86 ele faleceu, em 88 conheci Seiichi Noye num leito de hospital, fazendo cirurgia dessa perna.
Uma adepta da Seita Noé dizia: você vai, antes de você ir para a cirurgia, perdoe papai, faça a oração de perdão a papai. Mas eu não sabia nada disso. E depois, minha cirurgia, mesmo assim, sem saber de nada, eu falava: papai, me perdoa, eu não sei, mas eu acho que eu não tenho nada para te perdoar. Imagine. Papai, me perdoa, minha cirurgia foi um sucesso. Depois disso, nunca mais deixei a Seita Noé. Estou aqui até hoje, feliz. Voltei com o esposo. Ele é um esposo maravilhoso. Por isso, quando eu ouço alguém falar em separação, me arrepia. Vamos ser felizes. Vamos perdoar papai e mamãe primeiro, amar. Amar. Palavra-chave é o amor. Parabéns, Lúcia. Muito obrigado. E na Seita Noé, você que está aqui, você que está em casa também, que já assiste o programa da Seita Noé, já deve ter ouvido tantas vezes, né? Tantas vezes, que quem vive negando a existência do amor, cria sempre problemas na sua vida, na sua casa. É legal a existência do amor. O professor Camilo Kussomoto escreve no livro aqui, Buscando o Amor dos Pais. Não é que a pessoa não acredita que o amor inexiste. Ele sabe que o amor existe. Mas se não expressar o amor, para que serve o amor? Para que serve os ouvidos se ele não estiver ouvindo? Para que serve os olhos se ele não consegue ver? Né? Para que serve as pernas se não der para usá-las? Mas o fato de poder ter os olhos e enxergar, como é maravilhoso. O fato de ter ouvidos e poder ouvir, como é maravilhoso. E essa também é a função do amor. Não é só para ser usado para benefício próprio, mas sim para a felicidade do próximo. Cadê a Iraci? A Iraci está por aqui? A Iraci está ali? Vamos lá falar com a Iraci. Iracema? Oh, quase que eu acerto, hein? Poxa vida. Então vamos lá. Vamos ver com a Iracema aqui também como ela conseguiu dar a volta por cima, ser feliz através do amor. Muito obrigada. Eu não conversava com meu pai. Meu pai não conversava comigo, né? Meu pai ia para lá, eu ia para cá e não conversava. Então eu entrei na Seita Noé e através das desarmonias que aconteceram no meu casamento, falaram: perdoa seu pai que é aí que é o ponto. Então, durante uma meditação Shinsokan, eu retornei, fui para trás. Eu tinha 10 anos de idade, e onde eu me vi numa roda, meus irmãos fazendo ginástica com meu pai. Meu pai gostava muito de fazer ginástica. E aí, eles não conseguiam fazer a determinada ginástica que meu pai queria. E eu, que eu era bem flexível, bem magrinha, né? Fui lá no meio e consegui fazer a ginástica. Aí meu pai deu um berro comigo e disse assim: não, saia daqui que isso não é negócio de mulher, é negócio de homem. E ali, onde ficou marcado no meu subconsciente, a mágoa. Aí então, eu cresci, entrei na Seita Noé, fiz muita oração de perdão para ele, né? E através da minha mãe entreguei a Sutra Sagrada para ele ler. Ele leu a Sutra Sagrada e começou a conversar comigo. Então, numa dessas determinada oportunidade, eu disse para ele assim, que meu pai era construtor de barco. Ô papai, faz uma miniatura de barco para mim. E daí ele disse assim: olha, eu vou tentar fazer, porque eu nunca fiz. Sempre fiz barcos grandes, né? Nunca fiz, mas eu vou tentar fazer. E dentre os 11 irmãos, né, que nós somos, ele, no dia 8 de agosto de 94, faleceu. E uma semana depois, a minha mãe veio com um barquinho pronto, que ele ia me dar no Natal, o barquinho. E eu que gostava, eu achava que o meu pai não me amava. Ele, que eu nunca gostei do meu nome, Iracema, eu fui aprender na Seita Noé que o meu pai me amava de verdade, porque ele colocou o meu nome, o nome da mulher que ele mais amou, a minha mãe, que se chama Iracema também. Então, viu? Muito obrigada. Parabéns, Iracema. Legal, né? E quantos de nós, talvez alguém que está aqui também, talvez alguém que está em casa agora, talvez um dia já julgou o pai: puxa, bem que meu pai podia ser diferente. Quantos de nós um dia talvez deu vontade, assim, até de pensar: por que não morre? Ou a mãe, por que não morre? E quantos não pensam assim?
E outros, talvez aí, por incrível que pareça, conseguem matar o próprio pai ou a própria mãe, casos recentes vistos aí pela TV. E o que faz uma pessoa agir assim? Ou se não consegue matar, às vezes com uma arma, às vezes mata com a mente? É senão o quê? Só a falta de compreender que na verdade ele não é o meu pai, é Deus. Não é a minha mãe, é Deus. Porque aprendi também que antes de levar oferenda ao altar, devo primeiro reconciliar com os meus irmãos. E na Seita eu aprendi que dentre todos os meus irmãos, os mais importantes são os meus pais. Que maravilhoso que é isso. Talvez alguém de vocês aqui está pensando assim agora, ou alguém que está em casa agora deve estar pensando: se o meu pai estivesse vivo, ou se minha mãe estivesse vivo, queria tanto ir lá para dizer para eles, né, obrigado por serem meus pais, obrigado, é graças a vocês que estou aqui, me perdoe pelas noites de sono, me perdoe pelos palavrões, me perdoe por tantos nãos que eu dei a vocês. Talvez hoje eu não consiga mais dizer isso, porque eles morreram. De uma coisa é certo, talvez pelo senso comum as pessoas morrem, mas pelo senso comum também sabemos que o amor não morre. Aprendi na Seita que a nossa vida é eterna, e se a vida é eterna, o corpo do pai ou da mãe, ou de ambos, não se faz presente mais nesse mundo terreno, mas o amor deles, a vida dele, ou a vida deles, se faz presente aqui. Então, com corpo ou sem corpo, tenham certeza, o pai de vocês, onde quer que eles estejam, estão agora dando cambalhota, subindo para a parede, de vê-las aqui, hoje, num evento da Seita, disso vocês podem ter certeza. Estão muito contentes. Cadê a Maria Margarida? Cadê a Maria Margarida? Está ali? Tudo bem? Muito obrigado. E aí, Maria? Com relação à gratidão aos pais, a coisa mais importante da vida da gente. Porque foi aqui também que eu aprendi que fazendo oração de perdão, caderninho de gratidão aos pais, obrigado papai, obrigado mamãe, e capinando lá no seminário de oferenda de trabalho, e dizendo obrigado papai, obrigado mamãe, eu fui curada de 6 doenças, eu não subi essa rampa, quando eu cheguei a primeira vez aqui, eu praticamente não estava andando, graças a uma fibromialgia, depressão e tudo que vocês podem imaginar que alguém pode ter. E foi aqui que eu aprendi que todas aquelas doenças eram uma forma de agressão ao meu corpo carnal que havia sido dado pelos meus pais. Os meus pais, eu sou filha adotiva, portanto, hoje eu sei que sou uma pessoa próspera desde o início, porque tenho 2 pais e 2 mães, mas não era assim que eu via a minha vida. Eu era uma pessoa muito triste, muito infeliz, e não tenho, assim, hoje o privilégio da Cleusa, que pôde abraçar o seu pai e pedir perdão para ele, e como o preletor disse, todos eles já estão no mundo espiritual, mas a minha própria vida hoje, tudo que foi transformado na minha vida, e o quanto eu salvo de pessoas, por conta dessa gratidão dos pais, é o melhor presente de amor que eu posso dar para os meus pais, que estão aqui, nesse momento, me vendo, e junto comigo, dizendo para eles, eu sei que tudo que aconteceu comigo, e todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida, porque meu pai era alcoólatra, e ele praticamente deu muitas cadeiradas na minha mãe, ela morreu, estava esperando o 6º filho, e ela morreu 3 dias depois do bebê, e eu tinha 9 meses de idade. Eu passei por 5 casas, até chegar à casa dos meus pais que me adotaram, e toda essa rejeição enorme, causou um desequilíbrio muito grande na minha vida, mas graças a aprender a agradecer meus pais, ter gratidão por eles, e realmente reverenciar a minha vida, que é vida de Deus, dada pelos meus pais, hoje,
eu posso salvar tantas pessoas que em Jales, na reunião de mães, 5 reuniões de mães por mês, eu faço um programa do rádio e falo, gente, se vocês querem ser felizes, vamos agradecer nossos pais e aproveitem vocês, filhos adotivos, que vocês realmente pendurem no pescoço dos seus pais enquanto eles forem vivos e diga para eles muito obrigado, porque os erros que eles cometeram por ignorância, eles não sabiam. Eu sou extremamente grata e principalmente ao Senhor pela oportunidade de poder realmente manifestar esse grandioso amor que hoje eu sinto pelos meus pais. Muito obrigada. Parabéns. O professor Seiichi Taniguchi escreve aqui nesse livro, A Mente é Força Criadora, algo assim também bastante maravilhoso, como assim todas as mensagens dele. Aquele que odeia o próximo atrai a infelicidade. E nós buscamos tanto essa tal de felicidade, imploramos tanto pelos 4 cantos do mundo, um pouco de paz, um pouco de amor, um pouco de alegria, um pouco de sucesso, e mal sabemos nós que essa felicidade, essa alegria, esse sucesso está tão pertinho da gente. Basta, na verdade, não abrir as portas dos cofres para pegar tesouros, pegar heranças, pegar dinheiro, sacar dinheiro e ser feliz. É só abrir as portas do coração, principalmente fazer com que os nossos pais sejam os primeiros a receber e possamos, assim, ser muito, muito, muito mais felizes. Nosso muito obrigado. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seiichi Onoye mais próxima de você. Você acompanhou o programa Seiichi Onoye, um modo feliz de viver. Muito obrigado. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina. Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver 1 minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Muito obrigado.